Fair warning. This is gonna be weirder than usual. Can't be helped. You called me. So here I am. I'm here. Why did you bring me here? Hello? Sejam bem-vindos novamente ao Multiverso dos Games e vamos a mais uma análise de jogos baratinhos. O jogo da vez é Control Ultimate Edition, então pode ficar tranquilo, pois não vai ter spoiler nenhum e caso a sua opinião seja diferente, deixa aí nos comentários e a gente troca uma ideia, mas por favor, sem spoilers, tranquilo? Então vamos a mais uma edição do Um Jogo Misterioso, Um Salgado ou Moedas no Bolso, então vem comigo. Sobre o jogo. Control Ultimate Edition é um jogo de ação e aventura em terceira pessoa, desenvolvido pela Remedy Entertainment e publicado pela 505 Games. O jogo foi lançado para Xbox One, PlayStation 4 e PC em 2019. Em 2020, um ano após o lançamento do original, foi lançada a versão definitiva do jogo, chamada de Ultimate Edition. A edição Ultimate vem completa e inclui todas as duas DLCs. Em 2021, chegaram as versões de Xbox Series S e X e PlayStation 5. Além disso, o jogo teve versões baseadas em nuvem para Nintendo Switch e Amazon Luna em 2020, seguida de uma versão para o Google Stadia em 2021. O jogo deve receber uma versão para iOS, iPad e Vision OS ainda em 2026. Control foi o primeiro grande lançamento da Remedy depois da separação da Microsoft como parceira de publicação. Um detalhe é que antes de Control, a Microsoft ajudou a empresa a lançar Quantum Break. Control foi desenvolvido usando estratégias de desenvolvimento mais eficientes para manter os custos e um baixo tempo de desenvolvimento. O jogo foi concluído em 3 anos com um orçamento de 30 milhões de euros, ou seja, menor do que os custos típicos de um AAA. A nível de curiosidade, Alan Wake levou 7 anos para ser concluído e Quantum Break levou 5 anos. Um outro detalhe é que ele foi um dos primeiros grandes jogos a serem lançados após o anúncio de placas de vídeos que suportam Ray Tracing em tempo real e foi o primeiro grande jogo com uma implementação quase completa com todos os recursos disponíveis nas RTX, junto do DLSS para upscaling em placas suportadas. História. Você assume o controle, trocadilho não proposital. Você assume o controle de Jesse Faden, que vai até a antiga casa em busca de seu irmão desaparecido. O jogo se passa em um local chamado Antiga Casa, um arranha-céu sem graça em Nova York, que por sinal é a sede do FBC, Federal Bureau of Control ou Agência Federal de Controle. Ao chegar lá, você descobre que as coisas não vão ser tão simples assim. Eu sei que essa minha sinopse está bem genérica, mas a ideia é justamente contar o mínimo possível e deixar vocês irem descobrindo com o tempo. Até pensei em colocar a sinopse da Steam aqui, mas achei ela tão genérica quanto. Enfim, a história e a narrativa complexa do jogo são um ponto forte, é muito intrigante e te deixa com a pulga atrás da orelha desde os primeiros minutos do jogo. Já as DLCs são um show à parte. A primeira DLC expande o universo com um crossover entre Control e Alan Wake, e a segunda DLC acontece logo após o fim de Control e aprofunda ainda mais a história do jogo. Gameplay. Control é um jogo de ação e aventura em terceira pessoa e, diferente dos antigos jogos da empresa, ele é um Metroidvania, o que para mim é excelente. Isso significa que você pode explorar o mapa livremente, a ponto de conseguir terminar o jogo sem pegar todas as habilidades. Ao completar as missões, você recebe recompensas como pontos de habilidade, recursos para melhorar as armas e seu personagem. De tempos em tempos, soa um alerta, indicando uma missão extra com tempo limitado para a conclusão. Essas missões são um pouco mais difíceis, mas obviamente as recompensas são melhores. Preciso avisar vocês de que o jogo é bem desafiador e para isso seu personagem faz uso de várias armas e habilidades. As armas são chamadas de armas de serviço, uma arma bizarra que assume diversas formas. As habilidades são bem legais e muito funcionais de acordo com o universo do jogo, que vão desde o simples soco, uma esquiva, até mesmo lançar coisas com o poder da mente.
E sim, é isso mesmo que você ouviu. Tem outras habilidades muito mais interessantes, mas vou deixar para vocês se surpreenderem enquanto jogam, assim como foi comigo. E lembrem-se, o jogo vai desafiar as suas habilidades a todo instante, então não demole, porque se morrer, perde XP. Outro detalhe que eu achei bem interessante é que ele possui opções de acessibilidade, como assistência de mira, modo invencível, regeneração de energia, one hit kill e muito mais. Eu acho isso excelente porque dá para todo mundo jogar sem se preocupar. A única coisa que me incomodou bastante no início foi o mapa. Inicialmente ele é meio confuso, mas depois você acaba se acostumando e pegando o ritmo. Só que mesmo assim é fácil de se perder nele, o que de certa forma faz sentido de acordo com a trama do jogo. Música. A música e os efeitos de som são muito bons. A ambientação sonora tem uma pegada bem pesada e dark, criando todo um clima de tensão em vários momentos. Aqui as músicas funcionam de forma diferente. É como se elas fossem um outro personagem no jogo, quem sabe talvez até mesmo um personagem coadjuvante. Dá para perceber perfeitamente quando tá tudo tranquilo e quando vai acontecer uma batalha, assim como o som dos ruídos inimigos que são muitas vezes bizarros e assustadores. Assim como em outros jogos da Remedy, vocês sabem que pode esperar uma ótima trilha sonora e algumas surpresas. Gráficos. Graficamente, o jogo é muito, mas muito bonito. Eu fiquei muito impressionado não só com os gráficos, mas com o uso de reflexos, partículas e efeitos que os caras usaram. Tudo aqui é muito impressionante. E antes que me perguntem, eu joguei com o Ray Tracing desligado, e tudo relacionado a ele também estava desligado. E mesmo assim foi impressionante, porque eu realmente não esperava algo assim tão tecnicamente incrível nesse nível. A ambientação e imersão do jogo é algo fora do comum. Notas e prêmios. O jogo recebeu críticas geralmente favoráveis, foi indicado a diversos prêmios e venceu vários, como Melhor Jogo do Ano, Melhor Jogo de Ação e Aventura, Melhor Direção de Arte, Melhor Áudio, Melhor Arte Visual e muito mais, somando mais de 80 prêmios. Veredito. E finalmente, vamos ao veredito. Enquanto fazia essa análise, me lembrei de uma coisa engraçada que aconteceu quando comecei a jogar Control. Eu estava super empolgado porque finalmente estava conseguindo jogar e muito entretido com todo o clima de suspense e ambientação e com as interações iniciais. Então, minutos depois, a partir do primeiro momento em que o jogo abre o mapa e te libera para explorar tudo, eu simplesmente travei e fiquei lá parado olhando para a tela, pro mapa, meio que sem entender nada por mais de 10 minutos. Foi muito bizarro e engraçado. Eu abri o mapa, fechava, abri o mapa e fechava. Eu definitivamente não sei o que aconteceu. Eu até fiquei me questionando. Ué, mas como assim? Totalmente sem reação. E passado esse susto, agora eu meio que sei o que aconteceu. Eu tinha me esquecido completamente que o jogo era no estilo Metroidvania. Então por algum motivo, provavelmente por eu estar empolgado, eu acabei me distraindo. Minha cabeça deve ter achado que era um jogo linear focado na narrativa, assim como foi em Max Payne 3. E por isso o baque quando um novo leque de opções se abriu na minha frente. Quero deixar bem claro que o exemplo de um jogo focado na narrativa e linear é só para efeito comparativo, em nenhum momento é para depreciar ou coisa do tipo esse estilo de jogo. Até porque eu também curto muito esse estilo de jogo e adoro Max Payne. Enfim, espero que entendam. Bom, se você já jogou algum outro jogo da Remedy, então você já sabe o que esperar. Control não é diferente, é um jogo absurdamente bonito, com ótimos controles, muito desafiante e muito divertido. Ele te dá bastante liberdade, favorecendo e muito a exploração do mapa por completo. A história é ótima, mas bem doida e complexa em alguns pontos. Dá facilmente para se perder se você não prestar bastante atenção. Mas uma coisa é certa, ela te prende desde o início. E se você for o tipo de pessoa que gosta de ir a fundo na história dos jogos, ele tem muitos, mas muitos documentos que aprofundam ainda mais a história desse universo, que é bastante rico, diga-se de passagem. Se eu tivesse que dizer alguns pontos que me desagradaram, seria por conta do sistema simplório de mods de habilidades e armas, que no início é até bem legal, mas chega um momento em que o seu inventário fica lotado e você precisa ficar parando e reciclando os itens a todo momento para liberar espaço. Pior ainda é quando você percebe que não dropa nada melhor do que você já possui.
O mapa é simples, direto e funcional, mas confuso. Em alguns momentos dá para se perder facilmente. Algumas missões opcionais podem se tornar bastante repetitivas e até mesmo entediantes quando você está mais adiantado no jogo. Mas aqui, logicamente, você tem a opção de fazer ou não. Já os combates podem ficar um pouco repetitivos e desagradar algumas pessoas com o passar do tempo. Mas pelo menos para mim, na minha opinião de fezes, no fim, nada disso ofuscou o brilho do jogo. Então, será que Control Ultimate Edition vale a pena? Mas é claro que sim. Control foi para mim uma grande surpresa. É um jogo muito impressionante e extremamente competente em quase tudo que se propõe. Gostei bastante de tudo apresentado e pode ter certeza de que vai te proporcionar momentos inesquecíveis. Não tem como. Entrar em uma sala completamente organizada e arrumada e sair deixando-a completamente destruída sem nada em pé é extremamente satisfatório. Eu fiquei tão imerso no jogo que no fim, como faltavam poucas conquistas, mais ou menos umas 3 ou 4, eu acabei resolvendo platinar. O jogo possui interface e legendas em português do Brasil e hoje em dia dá para se encontrar esse jogo facilmente abaixo dos 20 dinheiros no PC. Recentemente apareceu por 10 dinheiros e na boa, isso tá praticamente de graça. Já nos consoles, eu acho que abaixo dos 30 dinheiros tá valendo também. Vale cada centavo, vale muito a pena. E um último detalhe, se você tiver como jogar Alan Wake antes, jogue. Control e Alan Wake agora fazem parte de um universo compartilhado, e isso agrega muito mais no peso da história. Mas se você não quiser, também não tem problema, a história de Control funciona perfeitamente sozinha. Então eu posso dizer que sim, vale muito a pena, e então, tome o controle. E esse foi o vídeo de hoje, então se você curtiu, se inscreve aí e deixa o seu like para não perder todas as próximas análises, notícias, dicas e recomendações de jogos grátis. Aliás, comentem aí o que vocês acharam desse jogo, aproveite e dê uma olhada nas outras análises, tenho certeza de que você vai curtir bastante. No mais, muito obrigado pelo seu apoio e valeu!